Leitura diária da Bíblia, dia 227. Antigo Testamento, 2 Crônicas 2, 2 Crônicas 3, 2 Crônicas 4, 2 Crônicas 5 para 1. Determinou, pois, Salomão edificar casa ao nome do Senhor, e outra casa para seu reino. E contou Salomão 70.000 homens que levassem cargas, e 80.000 homens que cortassem no monte, e 3.600 que os governassem. E enviou a dizer Salomão a Hirão rei de Tiro: fez comigo como fizeste com Davi meu pai, enviando-lhe cedros para que edificasse para si casa em que morasse. Eis aqui eu tenho que edificar casa ao nome do Senhor meu Deus, para consagrá-la, para queimar perfumes aromáticos diante dele, e para a colocação contínua dos pães da proposição, e para holocaustos amanhã e tarde, e os sábados, e luas novas, e festividades do Senhor nosso Deus, o qual será perpétuo em Israel. E a casa que tenho que edificar, há de ser grande, porque o Deus nosso é grande sobre todos os deuses. Mas quem será tão poderoso que lhe edifique casa? Os céus e os céus dos céus não lhe podem compreender. Quem, pois, sou eu, que lhe edifique casa, a não ser para queimar perfumes diante dele? Envia-me, pois, agora um homem hábil, que saiba trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, em púrpura, e em carmesim, e em azul, e que saiba esculpir com os mestres que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais preparou meu pai. Envia-me também madeira de cedro, de faia, de pinho, do Líbano, porque eu sei que teus servos entendem de cortar madeira no Líbano, e eis que meus servos irão com os teus, para que me preparem muita madeira, porque a casa que tenho de edificar há de ser grande e imponente. E eis que para os operários teus servos, cortadores da madeira, hei dado 20.000 coros de trigo em grão, e 20.000 coros de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. Então Hirão rei de Tiro respondeu por carta, a qual enviou a Salomão: porque o Senhor amou a seu povo, te pôs por rei sobre eles. E ademais dizia Hirão: bendito seja o Senhor o Deus de Israel, que fez os céus e a terra, e que deu ao rei Davi filho sábio, entendido, de bom senso e prudente, que edifique casa ao Senhor, e casa para seu reino. Eu, pois, te enviei um homem hábil e entendido, que foi de Hirão meu pai, filho de uma mulher das filhas de Dan, mas seu pai foi de Tiro, o qual sabe trabalhar em ouro, e prata, e bronze, e ferro, em pedra e em madeira, em púrpura, e em azul, em linho e em carmesim, assim para esculpir todas as figuras, e tirar toda sorte de desenho que lhe for proposto, e estar com teus homens peritos, e com os do meu senhor Davi, teu pai. Agora, pois, enviará meu senhor a seus servos o trigo e cevada, e azeite e vinho, que disse: e nós cortaremos no Líbano a madeira que houveres necessidade, e te atraremos em balsas pelo mar até Jope, e tu a farás levar até Jerusalém. E contou Salomão todos os homens estrangeiros que estavam na terra de Israel, depois de havê-los já contado Davi seu pai, e foram achados 153.600. E assinalou deles 70.000 para levar cargas, e 80.000 que cortassem no monte, e 3.600 por capatazes para fazer trabalhar ao povo. E começou Salomão a edificar a casa em Jerusalém, no monte Moriá que havia sido mostrado a Davi seu pai, no lugar que Davi havia preparado na eira de Ornã-Jebuseu. E começou a edificar no mês segundo, a 2 do mês, no 4º ano de seu reinado. Estas são as medidas de que Salomão fundou o edifício da casa de Deus. A primeira medida foi do comprimento de 60 côvados, e a largura de 20 côvados. O pórtico que estava na dianteira do comprimento, era de 20 côvados à frente da largura da casa, e sua altura de 120, e cobriu-o por dentro de ouro puro.
E forrou a casa maior com madeira de faia, a qual cobriu de bom ouro, e fez ressaltar sobre ela palmas e correntes. Cobriu também a casa de pedras preciosas por excelência, e o ouro era ouro de Parvaim. Assim cobriu a casa, suas vigas, seus umbrais, suas paredes, e suas portas, com ouro, e esculpiu querubins pelas paredes. Fez assim a casa do lugar santíssimo, cujo comprimento era de 20 côvados segundo a largura da frente da casa, e sua largura de 20 côvados, e cobriu-a de bom ouro que pesava 600 talentos. E o peso dos pregos teve 50 siclos de ouro. Cobriu também de ouro as salas. E dentro do lugar santíssimo fez 2 querubins esculpidos, os quais cobriram de ouro. O comprimento das asas dos querubins era de 20 côvados, porque a uma asa era de 5 côvados, a qual chegava até a parede da casa, e a outra asa de 5 côvados, a qual chegava à asa do outro querubim. Da mesma maneira uma asa do outro querubim era de 5 côvados, a qual chegava até a parede da casa, e a outra asa era de 5 côvados, que tocava a asa do outro querubim. Assim as asas destes querubins estavam estendidas por 20 côvados, e eles estavam em pé com os rostos até a casa. Fez também o véu de azul, púrpura, carmesim e linho, e fez ressaltar em ele querubins. Diante da casa fez 2 colunas de 35 côvados de comprimento, com seus capitéis em cima, de 5 côvados. Fez também correntes, como no compartimento interno, e as pôs sobre os capitéis das colunas, e fez 100 romãs, as quais pôs nas correntes. E assentou as colunas diante do templo, a uma à mão direita, e a outra à esquerda, e a da mão direita chamou Jaquim, e a da esquerda, Boaz. Fez ademais um altar de bronze de 20 côvados de comprimento, e 20 côvados de largura, e 10 côvados de altura. Também fez um mar de fundição, o qual tinha 10 côvados de uma borda à outra, inteiramente redondo. Sua altura era de 5 côvados, e uma linha de 30 côvados o contornava. E debaixo dele havia figuras de bois que o circundavam, 10 em cada côvado todo ao redor, eram 2 ordens de bois fundidos juntamente com o mar. E estava assentado sobre 12 bois, 3 dos quais estavam voltados ao norte, e 3 ao ocidente, e 3 ao sul, e 3 ao oriente, e o mar assentava sobre eles, e todas suas traseiras estavam à parte de dentro. E tinha de espessura 1 palmo, e a borda era da feitura da borda de um cálice, ou flor de lírio. E fazia 3.000 batos. Fez também 10 fontes, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavar e limpar nelas a obra do holocausto, mas o mar era para os sacerdotes se lavarem nele. Fez também 10 candelabros de ouro segundo sua forma, os quais pôs no templo, 5 à direita, e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e as pôs no templo, 5 à direita, e 5 à esquerda, igualmente fez 100 bacias de ouro. A mais disto fez o átrio dos sacerdotes, e o grande átrio, e as entradas do átrio, e cobriu as portas de elas de bronze. E assentou o mar ao lado direito até o oriente, em frente do sul. Fez também Irão caldeiras, e pás, e bacias, e acabou Irão a obra que fazia o rei Salomão para a casa de Deus, 2 colunas, e os globos, os capitéis sobre as cabeças das 2 colunas, e 2 redes para cobrir as 2 bolas dos capitéis que estavam em cima das colunas, 400 romãs nas 2 redes, 2 ordens de romãs em cada rede, para que cobrissem as 2 bolas dos capitéis que estavam em cima das colunas. Fez também as bases, sobre as quais assentou as pias, o mar, e 12 bois debaixo dele. E caldeiras, e pás, e garfos,
e todos seus utensílios fez Hirão seu pai ao rei Salomão para a casa do Senhor, de bronze puríssimo. E fundiu-os o rei nas planícies do Jordão, em terra argilosa, entre Sucote e Zerenda. E Salomão fez todos estes vasos em grande abundância, porque não pode ser achado o peso do bronze. Assim fez Salomão todos os vasos para a casa de Deus, e o altar de ouro, e as mesas sobre as quais se punham os pães da proposição, assim os candelabros e suas lâmpadas, de ouro puro, para que as acendessem diante do compartimento interno conforme a costume. E as flores, e as lâmpadas, e as tenazes se fizeram completamente de ouro. Também os apagadores, e as bacias, e as colheres, e os incensários, de ouro puro. Quanto à entrada da casa, suas portas interiores para o lugar santíssimo, e as portas da casa do templo, de ouro. E acabada que foi toda a obra que fez Salomão para a casa do Senhor, meteu Salomão nela as coisas que Davi seu pai havia dedicado, e pôs a prata, e o ouro, e todos os vasos, nos tesouros da casa de Deus. Então Salomão juntou em Jerusalém os anciãos de Israel, e todos os príncipes das tribos, os cabeças das famílias dos filhos de Israel, para que trouxessem a arca do pacto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E juntaram-se ao rei todos os varões de Israel, à solenidade do mês 7º. E vieram todos os anciãos de Israel, e tomaram os levitas a arca, e levaram a arca, e o tabernáculo do testemunho, e todos os vasos do santuário que estavam no tabernáculo, os sacerdotes e os levitas os levaram. Então Salomão juntou em Jerusalém os anciãos de Israel, e todos os príncipes das tribos, os cabeças das famílias dos filhos de Israel, para que trouxessem a arca do pacto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E juntaram-se ao rei todos os varões de Israel, à solenidade do mês 7º. E vieram todos os anciãos de Israel, e tomaram os levitas a arca, e levaram a arca, e o tabernáculo do testemunho, e todos os vasos do santuário que estavam no tabernáculo, os sacerdotes e os levitas os levaram. E o rei Salomão, e toda a congregação de Israel que se havia a ele reunido diante da arca, sacrificaram ovelhas e bois, que pela abundância não se puderam contar nem numerar. E os sacerdotes meteram a arca do pacto do Senhor em seu lugar, no compartimento interno da casa, no lugar santíssimo, sob as asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre o assento da arca, e cobriam os querubins por em cima assim a arca como suas barras. E fizeram sair fora as barras, de modo que se vissem as cabeças das barras da arca diante do compartimento interno, mas não se viam desde fora, e ali estiveram até hoje. No arca nada havia, a não serem as 2 tábuas que Moisés havia posto em Horebe, com as quais o Senhor havia feito aliança com os filhos de Israel, depois que saíram do Egito. E quando os sacerdotes saíram do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam haviam sido santificados, e não guardavam suas vezes, e os levitas cantores, todos os de Aseife, os de Emã, e os de Jedutum, juntamente com seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, estavam com símbalos e saltérios e harpas ao oriente do altar, e com eles 120 sacerdotes que tocavam trombetas, soavam, pois, as trombetas, e cantavam com a voz todos a uma, para louvar e confessar ao Senhor, e quando levantavam a voz com trombetas e símbalos e instrumentos de música, quando louvavam ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque sua misericórdia é para sempre. Então a casa, isto é, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. E os sacerdotes não podiam ficar em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor havia enchido a casa de Deus. Novo Testamento. 1 Coríntios 9:19 da manhã menos 27, 1 Coríntios 10, 1 a 13.
Porque, estando eu livre de todos, me fiz servo de todos, para ganhar ainda mais. E me fiz como judeu para os judeus, para ganhar aos judeus, como que estivesse debaixo da lei, para os que estão debaixo da lei, para ganhar aos que estão debaixo da lei. Porque, estando eu livre de todos, me fiz servo de todos, para ganhar ainda mais. E me fiz como judeu para os judeus, para ganhar aos judeus, como que estivesse debaixo da lei, para os que estão debaixo da lei, para ganhar aos que estão debaixo da lei. Ao que estão sem lei, como se estivesse sem lei, porém não estando sem lei para com Deus, mas para com Cristo debaixo da lei, para ganhar os que estão sem lei. Me fiz de fraco para os fracos, para ganhar aos fracos. Tudo me fiz para todos, para por todos os meios vir a salvar a alguns. E isto eu faço por causa do Evangelho, para que eu também dele seja participante. Não sabeis vós que os que correm nas competições, realmente todos correm, mas somente um leva o prêmio? Correi de tal maneira, que o alcanceis. E todo aquele que luta, tenha domínio próprio sobre tudo. Pois aqueles fazem para receber uma coroa perecível, porém nós para uma que não perece. Então assim eu corro, não como para um lugar incerto, assim luto, não como que dando socos no ar. Em vez disso, eu subjugo o meu corpo, e o reduzo à servidão, para que quando estiver pregando para os outros, eu mesmo não seja reprovado. Ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos pelo mar passaram, e todos foram batizados na nuvem e no mar em Moisés, e todos comeram de um mesmo alimento espiritual, e todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas da maioria deles Deus não se agradou, por isso foram deixados no deserto. E estas coisas nos servem de exemplos, para que não desejemos coisas ruins, como eles desejaram. E não sejais idólatras, como alguns deles foram, como está escrito: o povo se sentou para comer, e para beber, e levantaram-se para se alegrarem. E não pequemos sexualmente, como alguns deles assim pecaram, e em um dia 23.000 caíram. E não tentemos a Cristo, como também alguns deles tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. E todas estas coisas lhes aconteceram como exemplos, e estão escritas para nosso aviso, em quem os fins dos tempos têm chegado. Portanto, aquele que pensa estar de pé, olhe para que não caia. Nenhuma tentação vos veio, que não fosse humana, porém Deus é fiel, que não vos deixará tentar mais do que o que podeis, antes com a tentação também dará a saída, para que a possais suportar. E todas estas coisas lhes aconteceram como exemplos, e estão escritas para nosso aviso, em quem os fins dos tempos têm chegado. Portanto, aquele que pensa estar de pé, olhe para que não caia. Nenhuma tentação vos veio, que não fosse humana, porém Deus é fiel, que não vos deixará tentar mais do que o que podeis, antes com a tentação também dará a saída, para que a possais suportar. Salmos. Psalme 97, 1 a 12. O Senhor reina, que a terra se encha de alegria, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão há ao redor dele, justiça e juízo são a base de seu trono. Fogo vai adiante dele, que inflama seus adversários ao redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê, e treme. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam sua justiça, e todos os povos veem sua glória. Sejam envergonhados todos os que servem a imagens, e os que se orgulham de ídolos,
prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu, e se alegrou, e as filhas de Judá tiveram muita alegria, por causa de teus juízos, Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és muito mais elevado que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, odiai o mal, ele guarda a alma de seus santos, e os resgata da mão dos perversos. A luz é semeada para o justo, e a alegria para os corretos de coração. Vós justos, alegrai-vos no Senhor, e agradecei em memória de sua santidade. Pai Celestial, viemos diante de ti com corações cheios de gratidão por tuas grandes obras, como vimos na dedicação do templo em 2 Crônicas. Assim como Salomão consagrou o templo à tua glória, ajuda-nos a dedicar nossas vidas como templos vivos, servindo aos outros e correndo a carreira que nos foi proposta, como Paulo ensina em Coríntios. Que possamos encontrar alegria em tua soberania, sabendo que reinas sobre tudo, e que possamos refletir tua luz em nossas vidas, como ecoa a declaração do salmista. Fortalece nossa confiança em todas as estações, Senhor. Amém.